13 Atlas, um viajante interestelar que se aproxima do nosso sistema, o terceiro em menos de uma década. Em 2017, o primeiro visitante interestelar, Oumuamua, foi detectado quando já estava passando pelo sistema. Na época, muitos consideraram, e ainda consideram, que ele na verdade se tratava de um objeto tecnológico, ao invés de um simples asteroide, por causa de suas características muito incomuns, como o formato alongado, aceleração atípica e ausência de cauda cometária, típica de cometas solares. Para falar a verdade, até hoje ele não possui uma classificação definitiva como asteroide ou cometa, sendo considerado apenas como objeto interestelar. Hoje, fora do alcance para ser estudado, é provável que nunca saberemos o que ele realmente era. Quando o segundo objeto passou, o cometa Borisov, em 2019, a comunidade científica já estava mais preparada e familiarizada com objetos interestelares. Percebemos que eles não são tão raros assim e as características deste se encaixavam perfeitamente com as de um cometa, o que não capturou a imaginação pública, fazendo ele passar relativamente despercebido. Porém agora, em 2025, surge o 13 Atlas, um colosso interestelar que pode ter de 10 a 20 quilômetros, cruzando o sistema solar com uma velocidade absurda de 245 mil quilômetros por hora, vindo das profundezas de Sagitário, talvez do coração da Via Láctea. Seu brilho desafia explicações. Ele não se parece com o brilho esperado de um cometa, e uma trajetória misteriosa, passando por Vênus, Marte e Júpiter, poderia ser proposital? E se este objeto não for de origem natural, mas sim criado por alguém? Seria uma relíquia tecnológica de uma civilização distante e perdida, como as sondas Voyagers tornarão-se um dia? A NASA parece estar escondendo os dados sobre este objeto. Por quê? Descobriram algo que não querem que a gente saiba? Será apenas mais um cometa? Ou estamos diante de algo muito maior? Logo que surgiram as primeiras imagens do 13 Atlas, muita gente estranhou algo que parecia impossível de ignorar. O brilho e a coma, aquela cauda difusa dos cometas, não estavam onde deveriam estar. Em vez de se estender para longe do Sol, como manda a física, a luminosidade parecia voltada justamente na direção dele. Um detalhe que, para muitos, foi suficiente para levantar suspeitas. Estaria o objeto se comportando como um cometa? Ou como algo diferente? Entre os mais ousados a levantar hipóteses está Avi Loeb, o astrofísico de Harvard que já havia chamado a atenção ao sugerir que Oumuamua poderia ser um artefato alienígena. Para ele, o Atlas apresenta uma série de indícios que, juntos, parecem formar um enigmático quebra-cabeça. Primeiro, o tamanho estimado, algo em torno de 20 quilômetros de diâmetro, maior que a ilha de Manhattan, e 2 vezes a rocha que exterminou os dinossauros. Um colosso interestelar, quando o esperado seria encontrar objetos bem menores. A questão é, por que justamente um gigante aparece tão cedo em nossas observações, quando estatisticamente deveríamos ter visto centenas de corpos menores antes? A suspeita cresce quando se olha para a trajetória. O Atlas segue exatamente pelo plano da eclíptica, o mesmo em que giram os planetas do Sistema Solar. Loeb calculou a chance disso acontecer por acaso em 1 em 500. E não para por aí. A órbita é retrógrada, algo que ele descreve como perfeitamente orientado, caso a intenção fosse liberar mini-sondas em rota de interceptação com planetas. Marte, Vênus e até Júpiter entram nesse alinhamento, como se o objeto tivesse sido programado para sobrevoar múltiplos mundos em sequência. As chances disso acontecer, segundo Loeb, seriam em 1 em 20 mil. Há ainda a coincidência desconfortável do periélio. No fim de outubro de 2025, quando o Atlas estiver mais próximo do Sol, a Terra estará do outro lado, completamente cega para observá-lo. Conveniente demais, dizem alguns.
Seria a oportunidade perfeita para executar uma manobra de Oberth, usando a gravidade solar para ganhar velocidade extra e talvez desaparecer em outra direção sem ser visto. Loeb vai além. Sugere que esse poderia ser justamente o momento ideal para liberar sondas, ou até realizar algum tipo de espionagem invisível. E como se não bastasse, ele lembra que o Atlas veio da direção do centro da galáxia. Para Loeb, isso poderia ser uma jogada calculada, tornar a detecção tardia e, assim, impossível de interceptar com a nossa tecnologia. Em outras palavras, se fosse de fato uma espaçonave, chegou de modo que só a percebêssemos tarde demais. Mas talvez o detalhe mais perturbador para muitos não seja o que já sabemos sobre o objeto, e sim o que ainda estão escondendo. Por que esconderiam dados ou imagens sobre o Atlas? Se quanto mais gente puder estudar e analisar estes dados, mais rápido podemos chegar a uma conclusão sobre o que ele realmente é. Seria uma censura? A troco de quê? Querem evitar o pânico? Loeb é o homem das hipóteses selvagens, e ele alimenta esse imaginário com mais uma, a de que o Atlas poderia estar emitindo partículas ao seu redor, como uma espécie de radar primitivo para detectar obstáculos no caminho, mas de forma sutil, evitando usar ondas eletromagnéticas que o denunciariam. Um sistema de navegação silencioso, ideal para quem não quer ser percebido. Para organizar essa especulação, Loeb chegou a criar o que chama de escala Loeb, que vai de 0 a 10. 0 seria um cometa comum, 10 seria uma nave claramente artificial, e ele posiciona o Atlas em 4. Nem rocha natural, nem tecnologia confirmada, mas algo no meio do caminho, suficientemente estranho para não ser ignorado. Segundo ele, estamos diante de uma oportunidade rara, talvez única, de estudar um visitante que pode guardar segredos sobre outras civilizações. Loeb também provoca. Lembra do Tesla Roadster lançado por Elon Musk em 2018? Ele chegou a ser classificado por sistemas de rastreamento como um asteroide. Para ele, isso prova que nossa própria forma de catalogar objetos pode enganar. Se confundimos um carro vermelho com um asteroide, o que mais podemos estar deixando passar despercebido? Ele propôs ainda o uso da sonda Juno, que está na órbita de Júpiter, para interceptá-lo e poder estudá-lo de perto. Mas isso depende da autorização do seu respectivo órgão responsável, o que provavelmente não ocorrerá. 3I Atlas reúne muitas coincidências estranhas, gerando um grande mistério e especulação em torno de si. Para muitos, parecia impossível que tudo isso fosse apenas acaso. Talvez, finalmente, estivéssemos diante da prova de que não estamos sozinhos. Bom, se você assistiu até aqui, então agora tem um contexto geral sobre o que circula por aí a respeito do 3I Atlas. Aliás, enquanto eu produzi este roteiro, saiu mais uma informação para vocês. Segundo Avi Loeb, de novo, o objeto pode conter ou ser feito de antimatéria, o que explicaria o brilho anômalo, e corrobora com suas hipóteses sobre origem tecnológica. Antimatéria é extremamente rara no universo, e para um objeto grande como o Atlas ser capaz de conter uma quantidade dessas, implicaria que ele tivesse sido fabricado artificialmente por uma civilização com um nível tecnológico muito maior que o nosso. Só para se ter uma noção, fabricar apenas 1 grama de antimatéria na Terra teria um custo equivalente a 6 quatrilhões de dólares. Isso é absurdamente maior do que a quantidade total de dólares existente no mundo todo. Na verdade, nem se juntássemos todo o valor monetário existente na face da Terra, chegaríamos a este valor. Daqui em diante, vamos analisar todas essas alegações sobre o Atlas e desmontá-las uma a uma. Afinal, toda essa narrativa de sonda ou fragmento tecnológico é muito interessante, eu não vou negar. Mas no final, as explicações mais simples tendem a ser as que correspondem à realidade, mesmo que isso seja um pouco decepcionante. Vamos por partes. A tal censura de dados? Isso não existe. O que acontece aqui é o que os astrônomos chamam de embargo científico,
um procedimento padrão e um protocolo comum na comunidade científica, e não tem nada a ver com censura, ao contrário do que algumas teorias da conspiração sugerem. Trata-se de um período de tempo em que os dados obtidos de observações com telescópios altamente requisitados como o James Webb são mantidos em exclusividade para os cientistas que propuseram e realizaram a observação. Esse protocolo existe desde a época do Hubble e é praticado não apenas pela NASA, mas por todas as agências espaciais. Por que ele ocorre? O principal objetivo do embargo é proteger o trabalho e os méritos do cientista que dedicou tempo e esforço para conseguir a oportunidade de usar o telescópio. Telescópios como o James Webb são extremamente requisitados por milhares de astrônomos e cientistas em todo o mundo. Para utilizá-los, é preciso apresentar uma proposta sólida e esperar uma longa fila. Se os dados fossem liberados imediatamente após a coleta, qualquer pessoa na fila ou com acesso a eles poderia analisá-los e publicar um artigo antes do cientista que fez a proposta original. Isso seria considerado um roubo de dados e de crédito. O embargo oferece um período de exclusividade, geralmente de 6 meses a 1 ano, mas pode ser ajustado, para que os cientistas originais possam analisar os dados com calma, elaborar seu artigo científico e publicá-lo. No caso de objetos passageiros como o Atlas, o tempo de embargo pode ser reduzido, por exemplo, para 3 meses, para que as informações sejam divulgadas mais rapidamente. A NASA, por exemplo, adota uma política que determina que não deve haver embargos arbitrários e que os dados devem ser liberados o mais cedo possível. Por que é confundido com censura? Essa confusão geralmente parte de pessoas leigas que não compreendem o funcionamento do processo de pesquisa científica e interpretam a demora na liberação dos dados como uma tentativa de esconder informações. Quem trabalha com ciência e é acadêmico está acostumado com esse protocolo. Quanto ao tamanho colossal, Loeb disse que, se fosse um asteroide, teria cerca de 20 quilômetros, maior que a ilha de Manhattan e 2 vezes a rocha que matou os dinossauros. Impressionante, mas falso. O cálculo dele parte da premissa errada de que é um asteroide. Só que o Atlas é um cometa. E para um cometa, o brilho não vem só do núcleo rochoso, mas também da coma de gás e poeira ao redor. Resultado: o núcleo real tem cerca de 5,6 quilômetros. Grande, sim, mas nada extraordinário no contexto cósmico. O argumento dos 20 quilômetros simplesmente evapora. E quanto à ausência de atividade cometária? Esse é ainda mais frágil. Loeb publicou em julho dizendo que não havia sinais de vapor de gelo, cauda ou espectro típico de moléculas. Mas desde 2 de julho, antes do artigo dele, já havia observações mostrando exatamente o contrário. Atividade clara, cauda visível e até uma assinatura avermelhada, típica de poeira, como vimos no Borisov. Ou seja, o cometa está ativo e emitindo até 1 kg de poeira por segundo. Loeb foi confrontado com a descoberta de um coma no 13 Atlas antes mesmo da publicação de seu artigo. Em resposta, ele afirmou em um artigo de blog que as imagens eram de longa exposição e que o cometa apresentava um movimento aparente. Por isso, o que os outros cientistas identificaram como um coma poderia ser apenas um borrão causado pelo movimento do objeto. Ele compara a situação a uma fotografia de longa exposição de estrelas, onde o movimento da Terra faz com que as estrelas apareçam como linhas em vez de pontos. Mas isso também não se sustenta. Telescópios profissionais acompanham o movimento do objeto, compensam a rotação da Terra e registram imagens nítidas do alvo. Se fosse só borrão, as estrelas ao redor também estariam borradas. Mas nas fotos, vemos exatamente o contrário. Estrelas arrastadas em linhas e o cometa bem definido, com coma evidente. Não tem mistério nisso. É assim que a astronomia básica funciona. E quanto àquela imagem estranha da coma do brilho voltado para o Sol? Também aqui não há nada fora da física. O que parece uma cauda invertida é apenas uma anticauda, um efeito de perspectiva. Na realidade, o que foi detectado são 2 caudas, ou plumas de emissão. A verdadeira, mais discreta,
continua apontando para longe do Sol, mas o ângulo de observação faz parecer o contrário. A outra, mais notável, está na direção do Sol. Por que isso ocorre? Essa característica ocorre porque, no momento da observação, o Atlas estava suficientemente longe do Sol. Devido a essa distância, a sublimação dos gases, o processo de transição do gelo para o estado gasoso, ocorre principalmente no lado do cometa, que está voltado para o Sol, por causa do aquecimento direto. A pluma que se forma na direção oposta ao Sol, a cauda mais típica de cometas, é causada por partículas menores que são empurradas pela pressão da radiação solar. Essa característica não é incomum e foi observada em outros cometas distantes, como o Bernardinelli-Bernstein. Portanto, embora possa parecer estranha à primeira vista e contrária à noção popular de caudas cometárias, como as do Halley ou do Hale-Bopp, que são muito mais próximas do Sol, o comportamento do 3I Atlas é consistente com o de um cometa que ainda está a uma distância considerável do Sol. E a ideia de que o Atlas veio da direção do centro da galáxia de propósito, para impedir que fosse detectado a tempo de ser interceptado. Dois problemas grandes aqui. Regiões próximas ao bojo galáctico têm campo estelar denso e fundo brilhante. Objetos fracos e longes ficam mesmo mais difíceis de achar, e o brilho de um cometa depende da distância do Sol. Começa discreto e cresce ao aquecer. Logo, demora para aparecer nos catálogos. O próprio cenário, detectar cedo e lançar interceptação, é irreal nos cronogramas propostos. Mesmo que o avistássemos muitos meses antes, não há janela tecnológica ou logística plausível para montar e lançar uma sonda a tempo. Dizer que uma nave desviou sua rota ao longo de dezenas de milhões de anos só para entrar pelo lado mais incômodo dos nossos telescópios é tudo menos sensato. Custo energético, desgaste de estrutura, falhas cumulativas, tempo de missão, e se houver tripulação, biologia, para quê? Para burlar telescópios de uma espécie que nem se sabia existir quando a suposta decisão teria sido tomada? Se esse planejamento começou há dezenas de milhões de anos, quem os esperaria aqui? Dinossauros? Pior, logo após um evento de extinção em massa há 66 milhões de anos. A conclusão é que desviar por milhões de anos para confundir telescópios é uma manobra insana do ponto de vista de custo-benefício e probabilidade de sucesso. A explicação observacional é simples e suficiente. E aquela narrativa de trajetória planejada? Loeb fala em chances de 1 em 500 para o objeto estar no plano da eclíptica e 1 em 20.000 para passar tão perto de Vênus, Marte e Júpiter. Parece incrivelmente suspeito, até você lembrar de um detalhe. Nossa amostra é ridiculamente pequena. Estamos falando de 3 objetos interestelares observados. 3. Com uma amostra tão minúscula, qualquer novo dado parece fora do normal. É como jogar uma moeda 3 vezes e tentar concluir que há uma conspiração porque saiu 2 caras. A proximidade do plano orbital à eclíptica não é inerentemente suspeita. Um objeto que se aproxima do sistema solar de uma direção paralela ao plano da eclíptica, naturalmente tenderá a ter uma trajetória paralela. Objetos interestelares podem se aproximar de qualquer ângulo, tornando o ângulo observado igualmente provável a qualquer outro. Críticas apontam que os cálculos de Loeb são restritivos, considerando apenas cenários específicos de aproximações planetárias, e ignorando que combinações de 2 a 5 planetas aumentam significativamente as chances de tais eventos, tornando os cálculos do próprio Loeb imprecisos. Além disso, há estimativas de que um objeto interestelar cruza o sistema solar interior por ano. A maioria simplesmente não é detectada. E um evento com 2% de probabilidade ocorreria a cada 50 anos. O que pode parecer raro em uma vida humana, mas muito comum em escala cósmica. Assim, a trajetória do 3I Atlas, embora intrigante, não requer explicações exóticas, e as alegações de uma missão planejada não se sustentam frente às análises científicas mais amplas. Sobre o periélio convenientemente escondido atrás do Sol, Loeb estimou 7% de chance disso acontecer.
o que, traduzindo, significa que a cada 14 anos um objeto interestelar faria exatamente a mesma coisa. Não parece tão conspiratório assim, não? E, até hoje, nenhum deles aproveitou a chance para atacar a Terra. Pois é. E aí chegamos às alegações mais bizarras. O 3I Atlas como uma nave que solta mini-sondas em Marte, Vênus e Júpiter. Ou até usando uma vela solar de 20 quilômetros para manobrar e estacionar em órbita do maior planeta do Sistema Solar. Parece um roteiro de ficção científica. E de fato é. Só que a própria premissa se desfaz num detalhe. O núcleo do Atlas não mede 20 quilômetros, mas 5,6. 4 vezes menor do que seria necessário para sustentar essa teoria de vela gigante. O cálculo de Loeb parte da hipótese errada e, quando corrigido, derruba toda a construção. Além disso, é imprudente argumentar que um objeto é alienígena, porque ele possui características que humanos especularam serem comuns em naves alienígenas, uma vez que não há conhecimento prévio de naves alienígenas ou suas tecnologias. O mesmo vale para a ideia de uma nave camuflada, que emite partículas para mapear o espaço sem ser detectada. Parece engenhoso, mas esbarra em algo bem simples. O objeto já mostra todas as características de um cometa ativo. Você conhece o teste do pato? Funciona assim. Se parece com um pato, anda como um pato, grasna como um pato, então é um pato. Já o 13 Atlas, bem, ele solta poeira, forma coma, gera cauda. Se parece um cometa, age como um cometa e é observado como um cometa, então é um cometa. É chamada escala Loeb, que vai de 0 a 10 para classificar se algo é natural ou tecnológico. Colocar o Atlas em 4 não tem base em nenhum critério científico. É mais marketing do que métrica. Funciona para chamar atenção, mas não diz nada de concreto. É como criar uma escala para dizer que seu gato está 40% cachorro só porque às vezes ele se comporta de maneira estranha. Até o famoso exemplo do Tesla Roadster aparece no argumento. Se já confundimos um carro lançado por Elon Musk com um asteroide, por que não poderíamos confundir uma espaçonave alienígena com um cometa? A comparação soa esperta, mas ignora um detalhe fundamental. Nós sabíamos que o Tesla estava lá, porque nós mesmos o colocamos em órbita. Não havia mistério, apenas uma classificação automática em um banco de dados. O caso do Atlas é diferente. Temos medidas físicas, espectrais e dinâmicas. Ele não se encaixa na categoria de carro, nem de vela solar alienígena, mas sim na de cometa. Quanto à utilização da sonda Juno para interceptá-lo, bom, isso é inviável por questões puramente técnicas. Lançada em 2011, ela completou sua missão principal em Júpiter em 2018 e teve sua operação estendida 2 vezes, com previsão de término em setembro de 2025. Ela já foi danificada pela radiação ao longo dos anos. Em 2025, por exemplo, a sonda causou 2 problemas técnicos em decorrência desses danos. Embora a matemática do artigo de Avi Loeb sobre a interceptação possa parecer sólida e funcional, caso a Juno operasse em plena capacidade, o combustível está baixo o bastante. Isso significa que, mesmo sendo teoricamente suficiente, ele poderia se esgotar antes do tempo previsto, devido a falhas e ao desgaste do sistema de propulsão. A decisão de usar a Juno ou outras espaçonaves em fim de missão para uma nova tarefa, como interceptar o Atlas, depende da autorização dos órgãos responsáveis. Essas agências teriam que decidir entre cumprir o restante da missão original ou arriscar essa nova interceptação, com a possibilidade de perder completamente a missão caso não funcione. Portanto, apesar da proposta de Loeb, as condições atuais da sonda Juno tornam a missão de interceptação do Atlas como ela altamente improvável de ser bem-sucedida. Vale notar que há um plano para lançar o Comet Interceptor em 2029, que poderá ser utilizado para interceptar cometas e objetos interestelares. Não vai servir para o Atlas, mas sim para os próximos objetos que passarem. Agora que sabemos que eles não são tão raros e passam com relativa frequência pelo nosso sistema, vamos ter muitos objetos interestelares para estudar e especular daqui para frente. No fim das contas, toda a construção de mistério se apoia em premissas frágeis ou interpretações seletivas dos dados.
Quando corrigimos os números, quando olhamos as imagens com a física certa e quando aplicamos o princípio da navalha de Ockham, a explicação mais simples é a mais provável. O que sobra não é uma sonda espiã. É simplesmente mais um visitante gelado do espaço interestelar. Raro e fascinante por si só, mas perfeitamente natural. Mas é importante lembrar, o fato de desmontarmos as hipóteses de Loeb não significa que elas estejam erradas em existir dentro da ciência. Muito pelo contrário, a ciência precisa de gente disposta a chutar a porta do óbvio, a lançar perguntas incômodas, a imaginar cenários improváveis, questionar, propor, errar. Tudo isso é parte do processo. O próprio Loeb faz referências a conceitos de ficção científica para contextualizar suas hipóteses e estimular o debate científico. Em seus artigos e ensaios, como os publicados no Medium, Loeb menciona obras como Encontro com o Rama, de Arthur C. Clarke, comparando o tamanho e a trajetória do Atlas a uma nave alienígena fictícia descrita no romance. A diferença é que depois vem a etapa fundamental: confrontar a ideia com os dados. E é aí que separamos a especulação criativa da realidade. Loeb enfatiza que suas hipóteses são exercícios pedagógicos, baseados em observações astrofísicas, como a órbita retrógrada próxima à eclíptica e as aproximações planetárias do Atlas, e não derivam diretamente de narrativas fictícias. Ele usa a ficção científica como uma analogia para abrir a mente a possibilidades não convencionais, como a de que o objeto poderia ser tecnológico, mas insiste que tais ideias são falsificáveis e devem ser testadas com dados, como os esperados do telescópio James Webb. Loeb insiste que a ciência não pode se tornar rígida demais, fechada em dogmas. E ele tem um ponto. Se Galileu tivesse sido ignorado para sempre porque o Vaticano se recusava até a olhar pelo telescópio, quantas descobertas teríamos perdido? Se não nos permitirmos investigar, nunca encontraremos nada de novo. Perigo é cair numa profecia autorrealizável da ignorância. Não procurar porque achamos improvável, e nunca achar, justamente porque não procuramos. Esse é um exemplo clássico de como a curiosidade venceu a rigidez. E o preço de não olhar pode ser a própria estagnação. E aqui está o ponto. Pensar em objetos como o Atlas como possíveis sondas alienígenas pode soar exagerado, mas também acende a chama da curiosidade. Faz a gente olhar de novo, com mais atenção, com vontade de coletar mais dados. A imaginação abre portas. O método fecha as que não levam a lugar nenhum. Loeb chama isso de arqueologia interestelar. Procurar por relíquias tecnológicas, em vez de apenas esperar sinais de rádio. É uma forma de dizer: parem só de esperar o telefonema, deem uma olhada na caixa de correio também. É uma metáfora ousada, talvez improvável, mas que nos lembra de uma lição fundamental. Se nunca olharmos, nunca saberemos. Se nunca procurarmos, nunca encontraremos. No fim, esse é o equilíbrio delicado da ciência. A mente aberta é o motor da curiosidade. O método científico é o volante que mantém o carro na estrada. Sem um, ficamos parados. Sem o outro, saímos da pista. O Atlas pode ser só mais um cometa, mas o debate que ele provoca é exatamente o que mantém a ciência viva. Porque imaginar, investigar, refutar e recomeçar é o que nos trouxe até aqui. O 3 e Atlas, no fim das contas, não trouxe prova de vida alienígena. Os dados mostram um cometa natural, com suas caudas, poeira, seu brilho explicado pela física. Mas a reação a ele revela algo maior. Nossa necessidade de imaginar, de suspeitar, de sonhar que não estamos sozinhos. É esse impulso que faz a ciência avançar, mesmo quando o resultado final é apenas mais um pedaço de gelo interestelar vagando pelo vazio. E talvez essa seja a verdadeira pergunta que o Atlas nos deixa. Quando chegar o dia em que não estivermos diante de um cometa, mas de algo realmente fora do comum, será que vamos reconhecer? Ou vamos olhar para o céu e tratar como banal aquilo que poderia mudar para sempre a nossa visão do universo?